Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma vez é um prazer poder receber você aqui, poder trazer uma reflexão da palavra de Deus para poder te abençoar. Eu gravei uns 2 vídeos atrás, se você procurar aí no canal, se é que você já não viu, o título do vídeo é O Cristão e a Política. E eu falei o quanto que as pessoas estão perdendo a visão espiritual, o quanto elas estão deixando de crer no poder de Deus, para acreditar nos homens, para acreditar que os homens é que podem salvar a humanidade, quando a salvação está em uma só pessoa, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse vídeo foi muito bom, teve uma boa repercussão, eu recebi alguns feedbacks, algumas mensagens, alguns comentários de pessoas que compartilham da mesma visão, de pessoas que estão indignadas ao verem como os cristãos estão perdendo a visão, quanto que os cristãos estão agindo na carne, estão agindo às vezes até pior ou piores do que os ímpios. E eu me vi na obrigação de gravar mais um vídeo, tocando aí um pouco nesse assunto, trazendo mais algumas mensagens, algumas reflexões da palavra de Deus, para poder abençoar, principalmente os meus irmãos em Cristo, que estão sofrendo nessa época. Alguns estão muito chateados, muito tristes, ao verem o comportamento dos cristãos, ou dos ditos cristãos. Eu até vi algumas reportagens aí pela internet, de pastores, de padres totalmente revoltados, alguns tirando a própria bata ali dentro da igreja e largando o altar por causa de política. Pastores dizendo que quem votou no político tal é inimigo da igreja, que o pessoal que mora numa certa região do país são inimigos da igreja. Enfim, coisas absurdas que eu não posso me calar, eu não posso aceitar ver essas coisas, porque acaba denegrindo a imagem dos evangélicos no modo geral, da igreja cristã e dos seguidores de Cristo. Então eu quero aqui rapidamente, eu vou te dar apenas 3 versículos para ficar na reflexão. Segundo os teólogos, você não pode criar uma doutrina se você não tiver pelo menos 3 bases bíblicas para essa doutrina. Você não pode pegar um versículo isolado e falar, isso aqui é uma doutrina, porque tem coisa que é excepcional, tem coisa que é para uma pessoa só, você não pode criar uma doutrina em cima daquilo. Mas quando se tem pelo menos 3 princípios bíblicos, você pode dizer que isso é um padrão, isso é uma doutrina de Deus. E eu quero trazer para você 3 versículos do Novo Testamento, 3 passagens do Novo Testamento, para fundamentar o que eu quero falar aqui. Eu ainda percebo que há cristãos com ódio, com raiva no coração, porque o seu candidato preferido não ganhou. Eu entendo que há indignação contra a corrupção e é válido, a indignação contra a injustiça, tudo isso é válido. Eu não estou falando aqui contra a indignação, a revolta, mas sim como os cristãos estão se portando por meio dessa revolta ou deixando essa revolta levar eles a pecarem. Quando a palavra de Deus diz que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Então vamos lá, 3 versículos de pessoas que poderiam agir como muitos estão agindo hoje, mas não agiram. Agiram na fé, agiram na confiança da palavra de Deus. O primeiro exemplo é o mestre dos mestres, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu até citei isso no vídeo anterior, quando foram prender Jesus ali no Getsemane e o apóstolo Pedro puxou a espada para tentar guerrear e tentar defender Jesus com uma arma natural. O Senhor Jesus deu uma bronca nele e disse, Pedro, guarda a tua espada, porque quem lançar a mão da espada, a espada morrerá. Ele diz, ou você não sabe que eu poderia orar ao meu Pai agora e ele me daria 12 legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos, e o Jesus resolveria aquilo ali com uma simples oração. Era só ele pedir ao Pai, Deus enviaria ali os anjos e mataria todos aqueles soldados. Só que havia um propósito, Jesus tinha que passar por aquilo. Então esse é um episódio. O segundo episódio se trata do apóstolo Pedro. O próprio Pedro, que tentou matar uma vez a espada, ele foi preso pelo grande Herodes. E quando Herodes prendeu ele para matá-lo no outro dia, e a palavra diz que enquanto Pedro estava preso lá na prisão, a igreja fazia contínua oração. Olha a diferença. A igreja não foi para a porta da cadeia. A igreja não foi fazer um protesto para poder mudar o sistema de Herodes. Não. A igreja foi orar. A igreja foi clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou o anjo que tirou Pedro daquela prisão, porque era sim uma prisão injusta. Então você vê que cristãos, seguindo o exemplo de Cristo, quando havia uma injustiça, eles não iam agir na carne, eles não iam para o natural, eles iam para a batalha espiritual, eles iam orar. Eu não estou querendo dizer que é errado protestar, não. Eu estou querendo dizer que o errado é ir protestar e esquecer da primeira coisa que deveria estar fazendo, os cristãos, orando, buscando o poder de Deus.
O apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 10, versículo 4, a partir do 3 ele já diz assim: porque andando na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, da nossa batalha, da nossa milícia, elas não são carnais. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, meu amado e minha amada, irmão e irmã cristã, não se deixe levar pelo natural, pela carne. Eu não tenho aqui a pretensão de que todos que estão me vendo vão entender o que eu estou falando. O outro vídeo que eu gravei causou confusão. Teve pastor que não entendeu nada do que eu falei. Porque eu entendo que há pessoas que estão com a mentalidade totalmente dominada pela política, por causa de um político, uma idolatria política, uma revolta burra e cega, porque se revoltar contra a justiça é bom, mas ficar cego por causa disso não é legal. Então eu sei que tem gente que vai me ouvir agora que não vai entender nada, vai falar mal de mim, mas não tem problema. Eu quero falar com aqueles que ainda têm um pouquinho de visão, aqueles que ainda estão ligados no Espírito, para que assim como eu, permaneçam no Espírito. Eu sei que esse vídeo ajuda muita gente. Tem pessoas que me ouvem e dizem: pastor, é isso que eu precisava ouvir, porque eu não estou ouvindo isso em lugar nenhum. Tem gente que está indo para a igreja e está ouvindo discurso de político, e discurso de ódio, discurso de divisão, de inimizade contra seres humanos. Nós não somos inimigos de homens, nós somos inimigos do diabo. A nossa guerra é espiritual. Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos. Como que tem gente destilando ódio e gente que se diz cristã? Não, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que orar pelas autoridades. Gente desejando a morte do próximo, isso não é ser cristão. O cristão, ele ora pela conversão. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, meu amado e minha amada, acorda, desperta para o evangelho. Sai das redes sociais, para de ficar vendo essas coisas, um monte de fake news, um monte de gente revoltada. Isso não vai acrescentar nada na tua vida. Pode destruir tua casa, destruir tua família, tua saúde. Tem gente que está com a saúde comprometida, gente com o psicológico abalado, gente que não está dormindo, gente que não tem paz. Isso é uma perturbação do inferno. E tem cristão que não acorda. Então a minha oração aqui agora a você é que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor ilumine a tua mente e que você passe a usar as armas que você tem que usar, que são as armas espirituais poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. E eu peço um favor a você, compartilhe esse vídeo. Pode ser que tem gente que não vai gostar, gente que vai te ofender, gente vai falar: não é bem assim, mas não se importa com as críticas não. A ordem de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nosso papel é pregar. Se vão crer, se vão aceitar ou não, aí a questão é delas. Então se esse vídeo é o que você pensa também, compartilhe aí com seus contatos para que Deus possa abrir os olhos de alguns. Eu sei que nem todos vão ter os olhos abertos, porque nem todos querem, mas alguns querem e o Senhor há de iluminá-los. Essa é a palavra. Fica na paz de Cristo. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima, no nome do Senhor.